falando sobre um capítulo chamado Uma Vida Sensual é uma Vida Triste. É importante que a gente entenda o que é que Sêneca vai chamar de vida sensual. Para ele, vida sensual é uma vida onde o homem vive aprisionado no vício dos excessos dos prazeres dos sentidos. Ou seja, nós vivemos completamente escravos desses prazeres, de tal maneira que a nossa vida consiste em um atrás do outro, e cada vez excessos maiores. Isso nos faz escravos, nos faz dependentes desses prazeres dos sentidos, e constantemente estão nos desviando do caminho. Então, naturalmente o que ele vai descrever aqui a partir do segundo parágrafo é que até mesmo o nosso corpo, a nossa vida, tudo é distorcido por essa carência dos prazeres dos sentidos. Tá? Vamos lá, então. No segundo parágrafo, ele começa: para começar agora com os prazeres do paladar, que nos tratam como ladrões egípcios, que estrangulam aqueles que abraçam. Ou seja, os prazeres do paladar, os primeiros dos prazeres dos sentidos, chamados prazeres sensuais, ele vai fazer com que fiquemos com a nossa vida toda restrita e toda prejudicada quando não sabemos nos conter. Nesse mesmo parágrafo, lá no finalzinho, eu selecionei uma frase onde ele fala desse homem que é dependente dos prazeres dos sentidos, que ele vai dizer: suas felicidades são cheias de inquietação, e nem sinceras nem bem fundamentadas, mas precisam de um prazer para sustentar outro, e de novas orações para perdoar os erros das anteriores. Ou seja, ele vive num compasso de espera em direção ao prazer seguinte, sempre se arrependendo dos excessos anteriores, sempre pedindo perdão pelo que foi feito além do que deveria, sempre se sentindo em débito, mas ao mesmo tempo ansioso pelo prazer seguinte. E cada prazer excessivo vai cobrando um preço, vai gerando nele uma sequela, vai gerando nele uma limitação. Adiante, na página seguinte, no segundo parágrafo, ele diz: um desvio supera o outro. A esperança excita outra esperança. A ambição gera mais ambição. De modo que eles apenas mudam o assunto de suas misérias, sem buscar nenhum fim para elas, e nunca será sem causas prósperas ou infelizes de inquietação. Ou seja, não há outro assunto, não há vida da alma para essa pessoa. Não há uma busca honesta de crescimento, de aperfeiçoamento. Ela constantemente está entretendo as suas conversas, os seus assuntos, falando sobre os prazeres passados e ansiando pelos prazeres futuros. Sempre, sempre, ela pula de um prazer a outro. Vejam bem, cuidado com esse hábito que temos de achar que a felicidade é o acúmulo de prazeres sensoriais. A felicidade não é um pula-pula de um prazer para outro, muitas vezes excessivos. Felicidade é um estado de estar em paz conosco mesmo, coincidindo com os nossos valores, e é um estado que, contanto que a gente não traia a nós mesmos, ele é constante. Ele é um pano de fundo constante da nossa vida. Nossa vida não é, ao contrário do que muitos dizem, uma coleção de prazeres excessivos. O prazer não é mal em si, não tem nenhum mal em sentir prazer. Porém, ele não pode nos tirar do caminho. Como aquela frase que tantas vezes já falei para vocês, do pensador Nilakanta Srihan, que ele diz que eu caminho em direção ao meu Dharma, ao meu ideal. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Ou seja, eu sinto o prazer quando ele vem, mas o prazer se vai e eu não saio do meu caminho para correr atrás dele, desesperadamente. Eu sofro com a dor que vem, mas quando a dor vem, eu não saio correndo do meu caminho para fugir dela. Um e outro são enfrentados com dignidade, da maneira como eles se apresentam, mas eu não desvio o meu caminho para correr atrás de um ou para correr do outro. Aqui ele fala de um homem cujo único sentido da vida é a coleção de prazeres. Portanto, ele se excede em todos, ele vai além em todos os prazeres sensoriais. É o que ele vai dizer aqui adiante. Né? Um desvio supera o outro. A esperança excita outra esperança. A ambição gera mais ambição, de modo que aqueles apenas mudam o assunto de suas misérias, sem buscar nenhum fim para elas, e nunca será sem causas prósperas ou infelizes de inquietação. E se um corpo pudesse ter todos os prazeres do mundo à sua disposição, quem se tornaria tão desumano ao aceitá-los para abandonar sua alma e se tornar um escravo perpétuo de seus sentidos?
seja, todos os prazeres à sua disposição. Você abandonaria o desejo de se tornar mais justo, mais bondoso, mais íntegro? Abandonaria o legítimo desejo de fazer diferença para a humanidade, amenizar em algum nível, aplacar em algum nível a dor da humanidade? Abandonaria a tua firme vontade de sair daqui um ser humano maior do que aquele que você era quando entrou? Você deixaria tudo para lá para ficar apenas desfrutando desses prazeres à exaustão? Se você fizer isso, saiba que você está deformando a sua vida, é desumano isso. A vida não consiste nisso, e isso faz com que sejamos meros conjuntos de sentidos. A nossa inteligência não serve para nada, nosso amor não serve para nada, a nossa justiça não serve para nada. Nós somos simplesmente órgãos sensoriais caminhando, correndo atrás de prazeres pela vida fora. E ele vai falar, se todos estivessem à sua disposição à exaustão, você largaria tudo por eles? Se você largaria, pare para pensar o que tem sido a sua vida. Provavelmente a sua vida tem sido uma fuga da verdadeira vida, através dessas distrações. Ou seja, eu vim aqui para colecionar prazeres. Isso é muitíssimo pouco para um ser humano. E faz um ser humano medíocre, pequeno, vazio, sem um sentido maior para a vida. Esses paladares falsos e miseráveis que julgam as carnes pelo preço e pela dificuldade, não pela salubridade do paladar, vomitam para poder comer e comem para recuperá-las novamente. Ou seja, medem as coisas apenas pelo paladar e não pelo fato de fazerem bem ou fazerem mal. Se é agradável, pouco importa. Se é agradável, sei lá, rir da dor de alguém, eu rio e não me importa a dor que essa pessoa vai sofrer. Se é agradável saborear um alimento que não é bom, eu saboreio. Ou seja, todas as coisas que se apresentam como agradáveis, eu vou me lançar a elas sem parar para medir as consequências humanas disso, porque eu estou me divertindo. Se eu estou me divertindo, tudo é válido. Essa é a única maneira que eu tenho de validar a minha ação. Isso é claramente imoral e desumano. Eles cruzam os mares em busca de raridades, e quando as engolem, nem mesmo lhes dão tempo para digerir. Ou seja, se você parar para medir uma coisa que te dá muito prazer, mede no relógio quanto tempo dura. Mede no relógio, olha lá, coloca, marca. Comecei a saborear, comecei a viver esse prazer dos sentidos. Quanto tempo durou? Será que vale a pena sacrificar a minha vida inteira por algo tão fugaz? É o que ele diz aqui, quando é um alimento, a gente nem terminou de digerir e já está ansioso por um novo prazer. É muito fugaz em comparação ao prejuízo que você arrasta pela vida fora. Onde quer que a natureza tenha colocado os homens, ela lhes dá alimento, mas preferimos irritar a fome com excessos a aplicá-la com mais facilidade. Ou seja, preferimos provocar a fome com excessos, fazendo com que ela queira cada vez mais e cada vez sabores mais exóticos, fazendo com que ela constantemente se alimente de coisas mais difíceis de encontrar. Complicamos a nossa vida a extremos, ao invés de apelar para a simplicidade daquilo que a natureza nos oferece, que em geral é o melhor. Quando paramos para perceber vegetais, verduras, legumes, frutas, em geral aí está o melhor para o nosso corpo. Mas nós não queremos o melhor para o nosso corpo. Nós queremos o melhor para o nosso apetite irrefreável de prazeres. E assim ficamos dependentes, correndo atrás do exótico permanentemente, pagando alto valor pelo exótico e viciando-nos nele, de tal maneira que uma coisa simples já não tem mais sabor. No parágrafo seguinte, lá pelo meio do parágrafo, ele vai dizer: nossos antepassados, pela força de cujas virtudes agora somos sustentados em nossos vícios, ou seja, graças a eles construiu-se essa civilização na qual a gente vive, graças a eles construiu-se a cultura na qual a gente vive, ou seja, somos dependentes das virtudes deles, essas virtudes que nos permitem hoje adquirir esses vícios. Viveram cada minuto tão bem quanto nós, quando buscavam e preparavam sua carne com suas próprias mãos, alojados sobre o chão, e ainda não havia chegado a vaidade do ouro e das pedras preciosas. Eles viveram tão bem quanto nós quando a vida era muito mais simples e reduzida a necessidades muito menores. E eles não deixaram de ser felizes por causa disso.
Nós deixamos de ser felizes por falta de virtudes, por falta de valores para responder à vida de maneira humana. Lembrem daquilo que sempre digo: pelas vossas obras vos conhecerei. Nós sabemos se somos humanos pelas respostas que damos às situações que a vida apresenta. Respostas humanas são dadas por um verdadeiro ser humano. Ou seja, as pessoas são felizes quando respondem humanamente bem à vida, e não pelo acúmulo de prazeres que elas já tiveram. Às vezes eu vejo pessoas, e é muito comum acontecer, infelizmente, pessoas que viajaram pelo mundo afora, e você pergunta para elas como é o espírito de uma civilização, o seu simbolismo, o que essa civilização mais preza, e elas não sabem te dizer absolutamente nada disso, nem 1 milímetro de profundidade. Elas sabem te dizer que tiraram foto ao lado disso, daquilo outro, para provar que estiveram lá. Mas estiveram realmente lá? Ou apenas levaram o seu corpo até lá? Ou seja, quando nós investigamos, quando procuramos compreender, também temos prazeres. Prazeres mais sutis do que simplesmente colocarmos o nosso corpo num determinado lugar geográfico sem compreender nada que está à nossa volta. Ou seja, cuidado com a coleção excessiva de prazeres sem maior profundidade, sem ir além do mero prazer sensorial. Mais adiante, da página 73, ele vai dizer: é uma pena para um homem colocar sua felicidade naqueles divertimentos e apetites que são mais fortes nos brutos. Ou seja, tudo aquilo que me diverte, um animal poderia ter também? Sim, poderia. Então, olha, cuidado. Você não está sabendo saborear a vida como um ser humano saboreia. Ou seja, eu adoro comer muito, comida apetitosa, um animal também adoraria. Eu adoro passear, um animal também adora. Eu adoro dormir demais, um animal também. Ou seja, e sexo e outras coisas do tipo. Eu gosto disso demais, isso é a coisa mais importante da minha vida. Você não diferenciou os seus prazeres do prazer dos brutos, ou seja, dos animais em geral. Todos eles também saboreiam isso, mas nós somos humanos. Homem é o que nos cabe ser. Seres humanos é o que nos cabe ser. Ou seja, muito cuidado para que a gente não entre nessa esfera humana, que é muito mais do que sobreviver prazerosamente. Os animais não comem com um apetite melhor, eles não têm maior satisfação em seus desejos, e eles não apenas experimentam seus prazeres mais rapidamente, mas também os apreciam sem escândalo ou remorso. E é mais provável que eles não cometam excessos do que nós. Atendem à necessidade dos instintos e vão embora fazer outra coisa. Como isso é natural deles, eles não vão se entregar a nenhum tipo de arrependimento, de remorso. Isso é próprio da vida deles, isso é sadio para eles. É o que eles podem, é o máximo que eles podem chegar a saborear da vida. Se sensualidade fosse felicidade, os animais seriam mais felizes do que os homens, mas a felicidade humana está alojada na alma e não na carne. Felicidade do dever cumprido, felicidade de termos sido justos, de termos sido bons. Já saboreou a felicidade que vem da bondade? Eu aí quis o bem dessas pessoas, sem nenhuma recompensa para mim. Eu quis beneficiar o mundo à minha volta e o fiz. O fiz com a melhor das intenções. Eu embelezei o mundo, eu trouxe justiça, eu trouxe bondade. Nossa, que maravilha que é esse tipo de prazer. Ao desfrutar de uma beleza verdadeira, profunda, ao desfrutar de um ato de harmonia, um ato de justiça, um ato de bondade, tudo aquilo que é próprio da alma humana, como isso nos dá uma satisfação enorme, que é própria nossa. Podemos participar da vida como seres humanos, dando à vida aquilo que ela espera de nós, como seres humanos. Isso também é muito prazeroso, não apenas prazeres sensuais. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele vai dizer: o caçador, aquele que com o trabalho e o perigo captura um animal selvagem, corre um grande risco depois para mantê-lo. Muitas vezes ele rasga a garganta de seu captor. E é a mesma coisa com os prazeres desordenados. Quanto em maior número e quanto maiores eles são, mais geral e absolutamente ele é seu escravo. Ou seja, aquele que captura um animal selvagem muito perigoso, ele tem que ficar ali tendo cuidados com aquele animal o tempo todo, porque ele pode se virar contra ele e matá-lo. Ou seja, a mesma coisa os prazeres excessivos fazem conosco. São um animal bravio, indomável, que você tem que estar ali atento, porque a qualquer momento eles podem roubar de você, inclusive a sua vida. Ou seja, eles fazem de você um escravo.
e impõem a você correr atrás deles na hora que eles querem. Você se torna um mero marionete na mão dos apetites sensuais. Na hora em que sente, você tem que correr atrás. Portanto, eu não posso marcar um compromisso com uma pessoa assim. Amanhã às 10 horas eu te verei. Se às 9 horas oferecem a ele alguma coisa sensorialmente agradável, ele não tem autocontrole. Ele vai correr atrás desse algo agradável. Ele não tem poder sobre o seu futuro. Ele não pode planejar, ele não pode se comprometer. Onde eu vou estar? Eu vou estar onde a sede dos prazeres dos sentidos me arrastar. Portanto, eu não sou dono do meu futuro, eu sou um escravo. Passando a página adiante. Ele, no terceira frase dessa página 74, ele está falando sobre o apetite, né, sobre o prazer sensorial da gula, quando é excessivo. Destes pratos compostos surgem doenças compostas que requerem medicamentos complexos. Ou seja, à medida que o homem coloca mais e mais e mais coisas para provocar o seu apetite, de tal maneira que ele deseja mais intensamente aquilo depois, ou seja, mais e mais e mais adereços, nada simples mais o contenta, de tal maneira que é difícil você ver uma pessoa fazendo o simples ato de comer uma fruta, uma maçã, comer ali, saborear aquilo. Não, tem que haver outras coisas, eu tenho que cortar em cubinhos, tenho que colocar, sei lá, creme de leite, tenho que fazer tal e tal coisa, porque senão o meu prazer não é completo. Nós vamos ficando dependentes de tantas coisas, e é evidente que num determinado momento esses excessos vão nos atingir do ponto de vista da saúde e vão gerar doenças complexas que vão exigir medicamentos cada vez mais complexos para nos curar. Acontece a mesma coisa com nossas mentes, o que com nossas mesas. Vícios simples são curáveis por conselhos simples, mas uma dissolução geral dos modos dificilmente é superada. Somos invadidos por uma loucura pública e privada. Ou seja, a mesma intoxicação que acontece no corpo acontece na mente. Vícios e mais vícios e mais vícios, você vai precisar aí de uma abordagem muito complexa para te tirar dessa situação. Um pequeno desvio, às vezes um bom conselho, já consegue corrigir o seu rumo. Mas quando saímos acumulando vícios na mente, que é da mente que se origina tudo, né? O hábito, a vontade de fazer as coisas de uma determinada maneira, o desejo, né? Tudo vem da mente. O acúmulo de vícios na mente, para ser curado, precisa também de tratamentos muito complexos. Nem sempre é possível. E vamos ficando cada vez mais escravizados por essa doença dos excessos dos vícios sensoriais, que gera uma compulsão emocional e mental. Os médicos antigos entendiam pouco mais do que a virtude de algumas ervas para estancar o sangue ou curar uma ferida, e seus corpos firmes e saudáveis necessitavam poucas coisas mais antes de serem corrompidos pela luxúria e pelo prazer. Ou seja, parece que era mais simples, segundo Sêneca, curar um homem que vivia de uma forma mais simples, com menor número de vícios, com menor número de excessos, porque tinha aí um corpo saudável, rijo, capaz de suportar melhor as adversidades da vida. Ele continua mais adiante: quando nossos corpos eram fortalecidos pelo trabalho ou cansados com exercícios ou caça, nossa comida era pura e simples. Muitos pratos causaram muitas doenças, muitos excessos na comida, na bebida, muito apetite do paladar para comidas e bebidas cada vez mais requintadas, vão gerando, segundo a visão dele, doenças cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de serem tratadas e dependências cada vez maiores, de tal maneira que você termina um prazer, você já está pensando no próximo. Especificamente em relação a esse vício, que é o vício da gula, existem pessoas que o único assunto é o que elas comeram ou o que elas pretendem comer. O que elas prepararam no almoço do domingo e o que elas prepararão no almoço da terça-feira. Ou seja, constantemente entre um prazer da gula e outro. Não existe prazer maior do que ir de um restaurante a outro, experimentando todas as especialidades. A vida delas gira em torno disso. Ou seja, já criou um vício de tal maneira que o simples já não atende mais o seu paladar. E ela fica dependente dessas coisas. E quanto mais dependências criamos, mais limites criamos.
e menos caminhamos em direção ao nosso ideal. Temos que procurar ser leves, não carregar fardos. Todo vício é um fardo, e eu vou caminhar mais lento ou vou deixar de caminhar em direção ao meu ideal humano, de me tornar um ser humano melhor. Evitem colocar cargas desnecessárias nas costas. Todo vício é uma limitação que vai te fazer caminhar mais devagar, ou talvez até nem caminhar mais. Mais adiante, ainda na 74, é uma coisa extremamente ruim para um homem não saber a medida do seu estômago, nem pensar que os homens fazem muitas coisas bêbados, das quais se envergonham depois quando sóbrios. A embriaguez nada mais é do que uma loucura voluntária. Encoraja os homens a fazer todo tipo de maldade. Tanto irrita a maldade quanto a revela. Não torna os homens cruéis, mas revela o que eles são. Foi durante um ataque de embriaguez que Alexandre matou Clitus. Torna aquele que é insolente mais orgulhoso, aquele que é cruel mais feroz, remove toda vergonha. Ou seja, todos sabemos que a embriaguez gera loucura, que gera total falta de medida nas nossas ações. E assim mesmo pagamos esse preço pelo prazer. Quando o maior prazer do ser humano deveria ser estar consciente, nós pagamos o preço da nossa consciência pelo prazer sensual de uma bebida. É curioso isso. Nada deveria ser mais valioso para o homem do que a sua lucidez, do que a sua consciência. Nós entregamos a nossa lucidez e a nossa consciência, tendo em troca apenas um prazer sensual. Sabemos que a embriaguez nos expõe a todo tipo de riscos, porque tira de nós o controle consciente, mas ainda assim pagamos esse preço. Continuando na página 75. Quantas nações belicosas e cidades fortes que permaneceram invencíveis a ataques e cercos foram vencidas pela embriaguez. Ou seja, quantas cidades decaíram pela embriaguez dos seus habitantes, pela fraqueza vinda disso aí, pela facilidade com que se torna dominar um país cujos componentes estão sempre bêbados de um lado para o outro, ou seja, pela debilidade que se impõe a um país onde os homens têm esses vícios. Às vezes uma cidade que resistiu a cercos, resistiu a ataques, resistiu a todo tipo de estado de sítio, a batalhas ferozes, não resiste à embriaguez dos homens que a habitam, que é uma coisa séria. Não é uma grande honra beber a um companheiro morto? Uma virtude magnífica conseguir engolir mais vinho do que o resto e ainda assim ser vencido pelo barril? O que dizer daqueles homens que invertem as atividades do dia e da noite, como se nossos olhos nos fossem dados para usar somente no escuro? É dia, é hora de ir para a cama. É noite, é hora de acordar. Ou seja, chega a um tal ponto que a vigília é trocada pelo tempo de dormir, pelo tempo de descanso, né? E passamos a ter animais noturnos, não é? Que se embriagam pela noite e adormecem o dia inteiro. Ou seja, tamanho é o desvio que o vício da embriaguez pode nos levar. Adiante, nessa mesma página, ele vai dizer: a luxúria, agora falando de outro vício, né? A luxúria nos rouba gradativamente. Primeiro, ela se mostra em um cuidado mais do que comum com nossos corpos. Ela desliza em seguida para os móveis de nossas casas. Depois, isso afeta até a estrutura, a curiosidade e as despesas da própria casa. Aparece, por fim, nos excessos fantásticos de nossas mesas. Trocamos e misturamos nossas carnes, confundimos nossos molhos, servimos o primeiro que costuma ser o último e valorizamos nossos pratos não pelo sabor, mas pela raridade. Ou seja, cada vez mais a luxúria vai se mostrando como apego excessivo ao corpo, apego excessivo à vaidade das coisas que temos, apego excessivo aos sabores exóticos e raros. Ela vai cada vez mais canalizando as energias todas da nossa vida, de tal maneira que não sobra energia para mais nada. Todas as atenções do homem são voltadas para isso, para atender essa necessidade de ostentar uma aparência ou para satisfazer uma necessidade sensorial mais, digamos assim, entre aspas, requintada, ou seja, um vício que ele criou de coisas cada vez mais raras. Mais adiante, continuando, ele fala: os mais infelizes mortais são aqueles que se entregam ao paladar ou às suas luxúrias. O prazer é curto e logo se torna nauseante,
e o fim disso logo é a vergonha ou arrependimento. Ou seja, entendam o que ele está falando, os excessos dos prazeres. Esses excessos, como eu já falei para vocês, se contarmos o tempo em que eles realmente nos dão prazer e o tempo em que eles nos envergonham e nos prejudicam, é uma desproporção enorme. É uma conta que não fecha, porque você está pagando um preço enorme por uma coisa muito pequena. Está pagando com vida. E isso desvia seriamente o curso da sua vida para esses alienantes, que nada mais são do que alienantes, ferramentas de fuga da verdadeira vida. Portanto, cuidado com esses fardos que a gente adquire voluntariamente, por querer fugir da vida, por não querer se dar ao trabalho de fazer com que a vida tenha sabor em si, sendo vivida como merece, porque esse é o maior prazer humano. Viver a vida com a intensidade que ela merece, entregando o nosso melhor, estando presentes a cada momento, isso sim é o grande prazer. Nós trocamos isso por prazeres passageiros, porque achamos que a vida é insípida, não tem valor. Isso é uma rota de fuga de enfrentarmos a vida com as nossas melhores virtudes. E nunca terá o mesmo sabor de uma vida bem vivida. É um entretenimento brutal e indigno de um homem colocar sua felicidade a serviço de seus sentidos. Quanto ao colérico, ao contencioso, ao ambicioso, embora a enfermidade seja grande, a ofensa ainda tem algo de viril. Mas a mais vil das prostitutas é aquela que se dedica totalmente à luxúria, com suas esperanças e medos. Ou seja, ele vai falar que aquele que é colérico, que é ambicioso, pelo menos tem uma certa força nesse vício dele, né? Ele está tendo que lutar para conquistar alguma coisa, pelo menos ele não se debilita tanto. Mas os vícios dos prazeres sentidos produzem seres extremamente débeis, produz farrapos, trapos humanos, a serviço dos seus sentidos. Tá? Ou seja, ainda são piores do que os vícios da cólera e da cobiça. Mais adiante, na página 76, continuando a frase anterior, né, ele vai dizer: mas a mais vil das prostitutas é aquela que se dedica totalmente à luxúria, com suas esperanças e medos, ansiedade de pensamento e inquietações perpétuas. Elas nunca estão bem, cheias nem em jejum. Ou seja, os prazeres dos sentidos têm isso. Você acabou de saboreá-los, já veio novamente a ansiedade pelo próximo. É como se você quisesse estar permanentemente usufruindo daquilo, o que é impossível. O nosso corpo não suporta. A gente quer criar uma ferramenta para que eles sejam o mais frequentes possíveis. Portanto, temos 1 minuto de prazer para horas de ansiedade. E assim vamos vivendo. 1 minuto de prazer para horas de ansiedade. Essa é a vida de um homem que é dependente de prazeres sensoriais. Mais adiante, nessa própria página 76, ultrapassamos os limites da natureza e nos lançamos nas superfluidades. Tanto que hoje é apenas para mendigos e palhaços se contentarem com o que é suficiente. Nossa luxúria nos torna insolentes e loucos. Ou seja, só os rudes, os simples, são aqueles que se contentam com o que é suficiente. Comer o suficiente, ter cada um dos prazeres sensuais dentro do suficiente, beber o suficiente para uma vida social normal, ter uma vida sexual normal, isso é tido como uma pessoa, sei lá, rude, uma pessoa contida, uma pessoa inibida, que não sabe viver, qualquer coisa desse tipo. As pessoas que têm outros objetivos maiores do que a vida sem qualquer tipo de regra, entregue e escrava dos sentidos, são tidas como tímidas e, de alguma maneira, desperdiçando a sua vida. Isso que ele fala do seu tempo é extremamente verdadeiro no nosso tempo. Você não sabe viver. Por quê? Porque não se entrega desmesuradamente aos prazeres dos sentidos. Isso ainda é algo muito comum, passados quase 2000 anos, né? Sêneca foi do início da era cristã. Ou seja, passados quase 2000 anos, ainda vivemos assim. Ainda nessa página, por quanto tempo iremos cobiçar e oprimir, aumentar nossas posses e contabilizar isso como muito pouco para um homem, o que antes era suficiente para uma nação? Quanto tempo ficaremos nisso, contabilizando as nossas posses e achando que é pouco? Quanto mais temos, mais queremos. Aquilo que era suficiente para uma nação, hoje um homem já considera insuficiente para ele. E nossa luxúria é tão insaciável quanto nossa avareza. Onde está aquele lago, aquele mar,
aquela floresta, aquele pedaço de terra que não é saqueado para gratificar o nosso paladar. A própria terra está sobrecarregada com nossos edifícios. Nem um rio, nem uma montanha nos escapa. Vejam bem, gente, o quanto isso é atual. Se Sêneca pudesse imaginar a que limite levamos isso de explorar a terra para viver os nossos prazeres, as nossas ambições, as nossas necessidades artificiais e desmesuradas, a que limite levamos isso a ponto de colocar o planeta em risco, ele diria: os homens realmente enlouqueceram. Eles não progrediram, eles enlouqueceram. Aqui ele já fala do preço a que submetemos a terra para obter prazeres. Isso no início da era cristã. A que limite chegamos dessa loucura? E que preço caro a natureza tem pago por isso? Continuando no finalzinho dessa página, nossa avareza, nossa ambição, nossos desejos são insaciáveis. Aumentamos nossas posses, aumentamos nossas famílias, vasculhamos o mar e a terra em busca de ornamentos e luxúria. Um touro se contenta com um prado, e uma floresta é o suficiente para 1000 elefantes. Mas o pequeno corpo de um homem devora mais do que todas as outras criaturas vivas. Isso é o fato. Todas as criaturas vivas da face da terra não devoram a natureza como devora esse pequeno corpo de um ser humano. E hoje, mais do que nunca, temos isso. 8 bilhões de seres humanos. Se pudéssemos contabilizar todos os animais da Terra, a quantidade seria muito maior do que isso. Porém, nem todos eles juntos conseguem produzir o dano ao planeta que nós produzimos. Pelo tamanho da nossa ambição e da nossa dependência de prazeres sensuais, materiais, cada vez mais intensa. Pagamos qualquer preço por isso. E claro que tem sido caro demais. Mais adiante, ele diz: uma pessoa voluptuosa, enfim, não pode ser um bom homem, um bom patriota, nem um bom amigo, pois ele é transportado por seus apetites, sem considerar que a sorte do homem é a lei da natureza. Ou seja, ele não garante nada a você. Eu preciso de você amanhã. Se amanhã aparece uma oportunidade dessa pessoa desfrutar de algum prazer, ela te deixa na mão. Ela não é fiel às necessidades nem do seu amigo, nem da sua família, nem da sua pátria. Ela é fiel aos apelos do seu corpo. De tal maneira que ninguém pode contar tanto assim com ela. Então ela não é um bom amigo, não é um bom cidadão, não é um bom familiar, não é um bom absolutamente nada. É um escravo da voluptuosidade dos seus sentidos. Mais adiante, ainda nesse parágrafo, ele vai dizer: agora, que loucura é um homem preferir escolher ser arrastado a seguir, e em vão enfrentar as calamidades da vida humana. Ou seja, que loucura é preferir ser arrastado por prazeres para a vida fora, ao invés de se colocar de pé, ereto, vertical, digno, e enfrentar a vida como um ser humano deve enfrentar, e reunir aqueles prazeres que são dignos de um ser humano. Que loucura é fazer uma troca desse tipo. Um ser humano é grande demais para se contentar com tão pouco. Ele pode coisas sublimes e se contenta com essa miséria que é o vício nos prazeres dos sentidos. Tudo que é imposto sobre nós por necessidade devemos receber generosamente, pois é tolice lutar com o que não podemos evitar. Ou seja, você necessita comer, coma com moderação. Você necessita dormir, durma com a moderação necessária. Nascemos súditos e obedecer a Deus é a liberdade perfeita. Obedecer à lei da natureza, à lei universal, que é a emanação de Deus para aqueles que acreditam em Deus. Obedecer às leis universais com dignidade, caminhando de mãos dadas com a natureza. Aquele que faz isso deve ser livre, seguro e quieto. Todas as suas ações, aqui existe um erro de tradução, tá? Tem um não aí. Aquele que faz isso deve ser livre, seguro e quieto. Todas as suas ações não devem ceder aos seus desejos. E o que o homem pode desejar mais do que não querer nada de fora e ter todas as coisas desejáveis dentro de si? Ou seja, não existe nada que o homem poderia desejar mais do que tudo o que ele necessita ter dentro de si. Eu tenho dentro de mim a alegria de olhar para os meus atos e ver que eu fui digno. Tenho dentro de mim o prazer de enfrentar a vida da maneira correta. Dentro de mim existe o silêncio e a paz de encontrar um pouco o meu coração, de sair um pouco do mundo exterior,
Dentro de mim eu encontro tudo aquilo que eu posso necessitar. E quanto mais eu me entrego aos prazeres fora, menos eu tenho acesso a esses prazeres internos, que são os grandes prazeres da vida humana. Mais adiante, no final desse parágrafo, ele vai dizer: livra-me da superstição de tomar as coisas que são leves e vãs como felicidade. Ou seja, como se fosse uma oração, né? Livra-me da superstição de tomar as coisas que são leves e vãs como felicidade. Ou seja, as futilidades da vida, as banalidades da vida como sentido de vida. A vida é grande demais para servir a algo tão fútil e banal. O que eu fiz da vida? Comi em excesso, bebi em excesso, pratiquei sexo em excesso, fiz tudo aquilo que era natural e desejável na medida correta em excesso. E me entreguei a isso de uma maneira tal que a minha vida se tornou um compasso de espera até chegar ao próximo prazer. O que você fez pelo seu próprio crescimento? Nada. O que você fez pelo crescimento daqueles que estavam à sua volta? Nada. O que você fez pela humanidade como um todo? Nada. Ou seja, uma vida miserável daquele que coloca todos os seus prazeres focados no excesso das necessidades normais da vida, criando vícios e arrastando vícios pela vida fora. A vida já é difícil de ser enfrentada quando estamos livres. Quando carregamos fardos dos nossos vícios, cuidado, ela se torna praticamente impossível. Portanto, que sejamos leves e não estejamos presos a mais e mais limitações que criamos com as nossas próprias mãos. Nós estamos aqui para superá-las e não para criá-las. Isso é a visão de Sêneca que ele nos oferece hoje, forte, bastante dura, né, mas clara. O objetivo do ser humano é crescer, viemos aqui para isso, para crescer como seres humanos, e isso oferece muitos prazeres. Cuidado para não ficarmos dependentes dos prazeres dos sentidos. Na medida certa, eles são bons, em excesso nos aprisionam. E é isso então, gente. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, vamos para o próximo capítulo. Lembrem que tudo isso que ele está dizendo são elementos para que você conquiste a verdadeira felicidade, para que essas coisas não se tornem obstáculo para a sua felicidade, que é o objetivo do livro como um todo. É isso então. Um grande abraço a todos. Até mais.